E diante desse seu caminhar, né, de toda essa sua luta, né, você conseguiu ir construindo hoje uma rede de pessoas com problemas similares, semelhantes, para poder fortalecer essa luta, esse caminhar. Como que o seu trabalho hoje já está rendendo frutos, né? Como que você vê isso? Isso é muito interessante, né? Porque você, às vezes, até mesmo sem querer, você vai atraindo essa rede, Tá. né? Como eu te falei, antes de entrar na faculdade, eu tinha só olhar para o meu filho, né? E isso era muito meu. Eu lembro que eu já contei até essa história aqui no meu projeto, que eu lembro que no estágio, uma professora que é muito querida, que trabalha comigo hoje, a professora Juliana Gulardins, ela era a professora responsável, né, por aquela bateria, e ela falou para mim, eu vou te dar esse paciente, então você fica responsável, né, durante essa bateria por esse paciente. Quando eu peguei a ficha do paciente, eu vi que era um paciente que tinha mais ou menos a idade do meu filho, que tinha paralisia cerebral, mais ou menos no mesmo nível, e eu fiquei super feliz. Eu falei, vou tirar de letra. Esse aqui eu vou tirar 10. Né? Por quê? Porque eu entendi paralisia cerebral. Eu manjo tudo de paralisia cerebral. Mas quando eu me vi ali na situação, e principalmente quando eu fui conversar com a mãe, eu vi uma outra realidade. Eu vi uma mulher que tinha muito mais feridas do que eu. E muito mais dificuldades de lidar com aquela situação do que eu. E aí eu vi que eu estava completamente enganada. Eu fiquei completamente perdida ali. Eu não sabia como lidar. Eu sabia como lidar com o meu filho. Né? E fui aprendendo que existem outros mundos. Eu precisava olhar para esses outros mundos. No meu terceiro, quarto semestre, para mim estava muito difícil continuar com a faculdade. Muito, muito, muito mesmo. Eu não podia pegar uma DP, né, uma dependência, porque eu não tinha como pagar uma dependência, né? Eu era bolsista já. E outra coisa, eu não tinha tempo. Eu falei, não posso atrasar mais a minha faculdade um ano por conta de DP. Eu tenho que terminar isso logo, porque eu já estava ali beirando meus 40 anos, né? E eu queria atuar, então. E eu lembro que naquele dia, em uma aula, que para mim era muito difícil, eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor cuidar para que eu não pegue nenhuma DP, quando eu terminar minha faculdade, eu me comprometo. Um dia da minha semana eu não vou trabalhar para mim. Eu não vou trabalhar para ter lucro meu. Esse dia eu vou trabalhar como voluntária, vou atender pessoas da comunidade, pessoas, mães como eu, com filhos como o meu, sem cobrar nada. E realmente, para mim, aquilo era impossível, porque eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para ficar no laboratório, tinha as minhas dificuldades em casa também, e eu terminei. Eu terminei a faculdade sem pegar uma DP. Não me gabo e não acho que quem pega DP é menos profissional do que quem pega. Eu fiz uma faculdade antes, eu sou formada em logística aeroportuária, um curso de 3 anos que eu demorei 5 anos. E eu fui uma profissional excelente, por onde eu passei com logística aeroportuária. Mas no meu caso era tempo e dinheiro mesmo. Eu não poderia pegar por essas razões. E não peguei. Então, quando eu saio da faculdade, 2 anos depois, eu me senti tocada a colocar esse meu projeto em prática. Entendi. E aí foi quando eu coloquei esse projeto em prática, então eu consegui ter mais acesso a pessoas com as mesmas necessidades que eu. Tem uma coisa, Marcelo, que eu acho muito interessante nesse meu projeto, né? Porque uma das coisas que eu falei para Deus, eu falei, eu não quero oferecer. Eu quero que a pessoa que receba o meu trabalho, ela tenha antes pedido para Deus. Porque aí a gente consegue ter essa troca bacana. Eu quero muito doar. Mas a pessoa que está do outro lado tem que estar querendo muito receber, né? Não vai ter o valor financeiro, mas vai ter esse valor espiritual. E eu gostaria muito que essa família tivesse orando para que esse socorro chegasse. Esse socorro que eu pedi tantas vezes e não tive. E eu me lembro que eu fiz esse pedido para Deus. Tanto que esse projeto, eu coloquei o nome dele de Projeto Resposta. Eu gostaria de ser resposta de oração. Todas as vezes que eu chego em uma casa, normalmente as pessoas que eu vou atender são pessoas que eu não conheço. Elas não me conhecem antes, é alguém que me conhece e vai lá e indica. Indicou. Então, são famílias que eu não conheço, eu não tenho acesso, só conheço no dia da avaliação. E eu vou, apresento o meu projeto. As famílias que eu atendo de forma voluntária recebem o mesmo tratamento que os meus pacientes que são particulares. Não tem nada de menos e não tem nada de mais. O mesmo carinho, o mesmo profissionalismo. A gente conversa, eu conheço o caso e falo, se for na minha alçada, se der para atender, eu começo a atender essas famílias. Mas normalmente na segunda, no máximo na terceira consulta, no terceiro encontro, eu sempre escuto dessas mães, principalmente das mães. Como eu orei para Deus mandar alguém.
Como eu orei para Deus mandar uma fisioterapeuta para o meu filho. Como eu busquei e encontrei portas fechadas. Normalmente são famílias que estão em fila de espera para serem atendidas. São famílias que o convênio se nega a atender. Então, enquanto essas pessoas não são incluídas no sistema, eu dou esse suporte. Que é tão importante, né? Não só o atendimento ali técnico, mas o humano também. E eu sempre, de todas as famílias, eu escuto isso. De todas. Quando não é pessoalmente, é em um depoimento. E aí eu sempre lembro da proposta que eu fiz com Deus. Tá.